vocês vão ver que tem o assunto do Feng Shui tem muito a ver com o I Ching, mas não dá para falar de espaço sem antes falar de outras disciplinas, né? Porque, na verdade, os chineses, eles observaram o espaço através da natureza, todos aqueles elementos que ele falou, dia, noite, céu, mas não é a única cultura. Então, entendeu? Diversas culturas falam do espaço e nós temos desde nativos americanos, os celtas, os antigos europeus, Bali, o espaço é cultuadíssimo, né? E existem muitas cerimônias para o espaço que são feitas, né? Os gregos construíram templos, os egípcios, enfim, era a história da arquitetura, né? E por que sagrado espaço, assim? Porque é onde a gente habita, é onde a gente vive, e ele pode se tornar sagrado à medida que a gente resolve que aquele lugar é sagrado, que aquele ambiente pode se tornar um ambiente para nós de regeneração, de saúde, né? Então, assim, a transdisciplinariedade do estudo do espaço, ela passa por diversas disciplinas. Eu vou falar das que eu mais conheço, talvez no urbanismo, estude isso assim, com uma profundidade incrível, a arquitetura. Nem se fala assim, que é em cima do estudo do espaço. Não, a arquitetura não é, às vezes as pessoas confundem, a arquitetura é o prédio. O prédio é uma edificação, ele faz parte, ele é a arquitetura, ele compõe a arquitetura, mas a arquitetura também é a experiência, é o que a gente vive dentro daquele ambiente. Isso também é arquitetura, né? Que nesse vazio aí a gente vive. A geografia estuda muito também os lugares, o espaço, a ecologia. A psicologia tem descoberto cada vez mais sobre isso, assim, quanto os ambientes interferem na vida da gente. A física, então, nem se fala, porque em cima a mecânica estuda justamente o movimento dentro do espaço, né? Engenharia na questão das construções, né? E conhecimento empírico de diversos povos, como eu comentei, tradicionais, inclusive, né? Os havaianos, o próprio Brasil colônia, a gente naturalmente, pelo fato de a gente viver em ambientes, a gente tem essa intuição e esse conhecimento intrínseco, né? Da questão espacial. E a China não é muito diferente, né? Então a observação, que eles fizeram dos espaços, com isso eles criaram essa disciplina do Feng Shui, através de observações da natureza, através do conhecimento do Yin Yang, do I Ching, do Bagua, né, que seria um mapa que foi desenvolvido em cima do céu posterior, né? E o Sérgio explicou muito bem isso. Depois, só que assim, eles introduzem também, junto com essa ideia do taoísmo, do Yin Yang, eles introduzem os elementos, né? Então, assim, repetindo um pouco assim, o que o Sérgio falou, para vocês verem como elas estão muito bem relacionadas, trabalha com essas duas energias, o masculino, o feminino, receptivo, criativo, luminoso, obscuro, e como que tu equilibra isso dentro de um ambiente, dentro de um espaço, dentro de um ambiente, para gerar harmonia. E a gente fala assim, a gente usa harmonia, né, no sentido assim de que equilíbrio sempre dá a impressão de que pode a qualquer momento se desequilibrar, e a harmonia ela gera essa unidade aí que o Sérgio falou. E um outro conceito que vem também do taoísmo e vem do I Ching, que é a ideia de Qi, que é a energia vital, que permeia tudo, né? E que a gente precisa fazer com que ela circule e que respire dentro dos ambientes. Então, em cima disso, a gente trabalha com o Feng Shui. Aí eu coloco assim, a ideia do Feng Shui é literalmente vento e água, né? Acho que quem conhece já sabe um pouco a respeito. O vento representa a nossa respiração e a água o nosso sistema circulatório. Esses dois movimentos de energia, eles criam vida em nosso corpo também, né? Daí no Tai Chi Chuan a gente também trabalha com essa ideia de Qi. Quando a gente pratica uma arte marcial chinesa, eles trabalham com essa ideia, justamente de cheios e vazios, o claro e o escuro.
né? E nunca totalmente cheio, nunca totalmente vazio, porque se tu esticar demais a corda arrebenta, se tu deixar ela frouxa demais ela não sai o som, tem que ser na medida certa. Daria essa ideia de criar harmonia também nos sons, né? E eu trabalho, são algumas escolas de Feng Shui, a escola da bússola, né, que trabalha com as orientações, que ela é mais tradicional assim dentro desse xamanismo assim, do povo chinês, porque na arquitetura, em qualquer disciplina assim, que trabalha com espaço, é muito importante a gente ter noção das direções. Aqui eu trouxe uma bússola, o Sérgio tem várias do Opan, que são as bússolas do Feng Shui, mas a gente saber onde é que é o norte, onde é que é o sul, onde é que é o leste e o oeste é muito importante. Se tu conversar com um xamã, seja de qualquer outra tradição, ele vai dizer, olha, tu tem que saber para que lado que está o norte, onde tu estiver. Onde tu estiver, tu tem que saber onde é que está o sul, onde é que está o leste e o oeste. Por quê? Porque é o movimento do sol, que vem daquela ideia do Xin, das mutações, né? É dia, é noite, a gente está acompanhando justamente esse fluxo, esse surf aí que o Sérgio falou das energias, né? Então, no ambiente, no espaço, é muito importante que esse movimento seja compreendido. Por isso que é importante essa questão das orientações. E os 5 elementos, que eles também são trabalhados na medicina chinesa, né? E cada um deles é yin e yang, né? O fogo e a madeira são yang, né? E a terra, o metal e a água são mais yin. Mas não quer dizer que o metal, dependendo da posição que ele está dentro do mapa, ele pode ser também um metal yin, né? Yang, dependendo da posição, o criativo no caso. Sim. Então cada um desses, eles ajudam a construir essa harmonia ou controlar ela, conforme o excesso ou a falta dele dentro do teu organismo. Na medicina chinesa eles veem isso no corpo da gente, e no Feng Shui a gente vê isso nos ambientes, entendeu? A madeira, ela vai alimentar o fogo. Então se tu precisa de fogo, está faltando fogo na tua casa, tu vai usar madeira, porque a madeira ela vai aquecer, né? Aquela parte que está faltando. O fogo vai gerar a terra, porque a cinza do fogo vai gerar a terra. A terra gera o metal ele gera água, né? Ele produz a água, assim, que brota de dentro da rocha, né? As nascentes. E a água vai nutrir a madeira, e assim se gera esse movimento. Mas, por outro lado, também tem o ciclo destrutivo, né? Nós vamos mapear um ambiente e tal, e esse ambiente ele pode estar faltando alguma coisa, e num local específico que tu quer estimular determinada coisa, se tu tiver muito de um elemento ou de outro, tu pode estar prejudicando, né? Que é o ciclo de controle, né? Por exemplo, o fogo derrete o metal corta a madeira ela vai tirar a nutrição da terra e vai enfraquecer a terra, e a terra vai barrar a água, e a água vai apagar o fogo, né? Isso parece óbvio, mas assim, a gente dentro de um ambiente a gente tem que ter uma visão, assim, criar um olhar diferenciado para poder perceber todo esse movimento. Então a madeira, eu coloco ela no início justamente porque ela é o crescimento, né? É a criação. Então eu acho que assim, ela traz essa energia, né? Que é a energia de transformação viva da terra, que da terra brota essa madeira, por isso que ela enfraquece a terra, mas é dali que vai surgir. E vai ter umas áreas que são mais relacionadas com a madeira, justamente as áreas. Quais áreas? Assim, depois que a gente vai ver no Bagua, a família, que é a área onde a gente é gerado, é criado, né, dentro da família, desse seio ou da comunidade. E a prosperidade, que é um movimento de ascensão, de prosperidade também, que também precisa desse crescimento da madeira, né? Aí sim, o que ela faz nos ambientes? Em excesso ela pode gerar teimosia, não aceitação de opiniões, né?
Em falta, ela pode deixar um ambiente mais passivo, pessoa sem personalidade e hostilidade. Isso numa área específica. Mas a gente tem que analisar como um todo, né? E ela ativa a benevolência. O fogo já é a característica mais yang mesmo, como ele é fonte de energia, né? Então ele representa uma área específica que é o sucesso. Ele é associado ao verão, então ele estimula essa questão do calor e tal. E aqui, por exemplo, eu desenhei um móvel de madeira, que é um objeto que a gente pode usar numa área assim, específica para justamente equilibrar, né, o ambiente. E aqui o fogo, eu representei um cocar de penas, que é poderia usar assim como objeto decorativo, porque o fogo também é o nosso sangue. Então tudo que é de couro e animais, ele representa também fogo, né? E ele ativa a razão, então ele tem essa coisa de estimular nosso desenvolvimento intelectual. A gente fica olhando o fogo e tem aquelas conversas em volta de uma fogueira, ou assim, em volta do fogo da cozinha, do fogão. Então ele tem essa coisa de estimular a gente assim, a produzir pensamentos, né? Em excesso a gente pode ficar muito agressivo com a questão do fogo, né? Impulsividade e tal. E na falta a gente pode ficar muito introspectivo demais. Aí o terceiro elemento, eu coloquei na ordem para vocês seguirem também aquela ordem que eu falei. A madeira queima, produz o fogo. O fogo que gera cinza, que produz a terra, entendeu? Então eu já coloco na ordem justamente para ver esse movimento que os elementos podem gerar dentro de um ambiente, né? E o importante para analisar o ambiente é ver se todos eles estão lá representados e como que eles estão harmonizados dentro daquele ambiente. Então, a Terra ela representa 3 áreas, e inclusive representa a área central, que é o Tao, né? Que é a saúde, que não é nenhum trigrama específico. Nós vamos ver que cada área dessas representa um trigrama do Shin. Entendeu? Eles dialogam muito. E um atributo daquele trigrama ele é justamente aquele atributo que se quer para aquela área, né? Ele vai trazer uma mensagem. A mensagem, por exemplo, do trovão é o incitar. O incitar o que é? O crescimento. Por isso que é a família, o pai e a mãe. A família é essa família nuclear, né? Porque o sucesso, o fogo também é família. Só que é um outro tipo de família. É a fama da família, o sucesso daquela família, né? Sei lá, do Silva, dos Pereira, sei lá. Então, a Terra está mais ligada ao Yin, né? Mas ela, dependendo da posição, quando ela está relacionada com sabedoria, ela é Yang. E a Terra, ela também está ligada com relacionamentos, que é o mais Yin de todos os trigramas, né? Seria o velho. Seria o velho, exatamente. Então, assim, o que a Terra estimula? É uma coisa assim, até relativamente, assim, se a gente fazer por analogia, ela estimula a nossa segurança, né? Honestidade, aquela pessoa sólida, essas coisas assim, né? Mais estruturais, porque a gente faz barragens com terra, entendeu? É uma questão assim, não é tão difícil de compreender, mas assim, de aplicar, às vezes tem as suas sutilezas, as suas nuances, né? Em excesso, depressão, né? Seriedade, monotonia, conservadorismo. Em falta, ela pode fazer a pessoa mais egoísta e tal, por quê? Porque está faltando relacionamento, então a pessoa fica mais voltada para ela mesma e não se relacionar com os outros. Nós vamos ver depois. Até tem um caso assim de uma conhecida minha que morava perto de uma cachoeira e ela, enfim, na casa dela era tudo elemento terra e ela do lado de um elemento água e não reverenciava aquele elemento, né? Eu até falei para ela, não, tu está precisando equilibrar isso aí, né? Esse teu ambiente terra, ela usa o nome terra inclusive.
e que vai fluir melhor, que está precisando flexibilizar. Ela é uma pessoa muito inflexível, inclusive em grupos e tal, ela era muito inflexível e ela tinha essa característica. E eu percebi isso no ambiente, entendeu? E a dica dela se transformar pode ser através do ambiente. Ó, introduzindo água nesse ambiente, a pessoa também vai se tornar mais flexível. Porque às vezes o ambiente está passando uma mensagem, um significado, aquilo representa alguma coisa, não é? Ele não está ali assim, à toa, né? Tudo que a gente está visualizando ou experienciando nos ambientes através do sentido, através da nossa audição, esse som aqui, de uma certa forma está criando um clima, o aroma do incenso também está criando, isso tudo também faz parte do espaço, né, do ambiente, do lugar. Então não é só necessariamente que a gente imagina espaço, assim, a experiência de espaço, só a construção, mas é muito mais do que isso, é tudo que a gente vivencia ali dentro, experiencia, inclusive todos os nossos sentidos, tato, né? Uma cadeira, uma mesa, ela tem uma textura, ela também está te transmitindo uma mensagem, uma cor, né? E o metal, que seria, né, o elemento que vem da terra, né? Aí ele representa o outono. A madeira seria a primavera, por esse crescimento, quando surgem as flores, né? Surgem a estação. E o metal, ele é o outono, ele já está se pondo lá, né, o sol no poente também, né? E ele representa essa estação e ele é um dos mais, às vezes, difíceis de entender. Em outras culturas eles não trabalham com esses dois elementos, metal e madeira. Isso é uma coisa muito da cultura chinesa. O outono ele traz essa ideia de condensação, coagulação, né? Ele converge sempre para um ponto central. Então é muito importante ter isso em mente, assim, porque é uma característica do elemento, né? Por isso que a forma do outono é o redondo, né? Porque o redondo ele também te aponta para esse ponto, assim, né? E o fogo, por exemplo, é um triângulo, né? A forma assim, mais característica de representar ele. As árvores, né? A madeira são retângulos, são cilindros, são troncos de árvores, são várias formas que a gente trabalha nos ambientes, que seriam através dessas formas de cores, de objetos e de uma série de coisas que a gente vai ver aí. Então, assim, no excesso de discussão, intolerância, frieza, rigidez, né? Ele estimula também a pureza, né? Controle, essa coisa dessa condensação que ele tem. E é a retidão, né? Quem estuda algumas outras tradições, o ferro ele tem essa coisa, né? Da espada, né? É o fio ali, a retidão, aqui, a balança e tudo mais, representa esse elemento. E eu fui botando aqui também, ó, uns objetos, um vaso de cerâmica pode ser usado, né? Uma luminária de metal. E a água, esses textos aqui eu fiz em 2010, no primeiro curso de Feng Shui. Eu gosto deles, assim, tem um lado autoral, né? E é um elemento muito importante, né? Basicamente só Yin, assim como o fogo é só Yang, a água é só Yin, né? Dentro do Bagua. E ela tem essas características assim, muito boas, assim, por isso que ela é muito importante no Feng Shui, está até no próprio nome do Feng Shui, né? Mas ela estimula a comunicação, né? Essa coisa da flexibilidade que eu falei desse caso assim, específico com essa linha conhecida. E em excesso ela tem essa questão da angústia, trabalha muito com sentimentos, então já teve casos de pessoas assim, que tinham muitas dores de cabeça, elas estavam muito conectadas com a cabeceira dela, com uma parede que tinha canalizações de água. E são alguns cuidados que depois a gente tem que analisar, assim, cada caso, né, para ver o que está gerando. E ela também tem esse perigo, assim, como o fogo tem, né, de queimar demais, a pessoa se sentar demais, ser muito impulsiva e bater em alguém, isso aí também é o elemento ele pode estar sendo mal trabalhado, né. Em falta, em mobilidade, né, porque a água ela gera movimento, aqui o Sérgio usa, inclusive, numa área específica ali para estimular justamente o movimento aqui na sala, aqui também.
e discernimento e fluidez. Aqui o baguá, ele vem lá do Ixim, do céu posterior. Então tu vai ver aqueles trigramas lá, o Li, que é fogo, Kan, água, nós vamos ver cada um especificamente. E aí eu fiz questão de botar essas orientações, mas assim, ele funciona como um mapa, e essa é a forma tradicional chinesa que veio até o Ocidente através do budismo tibetano a ser usado nessa escola do Chapéu Negro. Mas existem outras escolas, como eu falei, a escola da forma, que identifica também as orientações com animais. Por exemplo, o verão é a fênix, né, um animal assim, de fogo, mítico, né, mitológico. O leste seria o dragão, um animal também mitológico. O oeste, o tigre, né, que é o impulso, que é a força, né? E a base ali, a água, que é a sabedoria, que é a tartaruga. Se nós fôssemos trazer isso para o hemisfério sul, poderia ter uma inversão, porque nós temos o nosso verão no norte, entendeu? Só que assim, acho que independente de como tu aplique isso, o importante mais é a questão intencional, né? Porque poderia fazer é pegar o mapa do mundo e inverter de cabeça para baixo. A gente poderia pegar e inverter isso, a família o leste está à direita, como se eu estivesse olhando o sol, e o oeste à esquerda. E em cima ia estar o norte e embaixo o sul. Mas isso e na China o sul ele fica em cima, por isso que aí ele está botando o sul em cima. Na representação da bússola, né? Claro que se eu for fazer um projeto de arquitetura, eu vou usar o nosso norte, como o verão, né? É onde pega mais sol no verão. Não vou fazer isso, mas assim, dentro de um ambiente fechado, e essa escola ela surge justamente por isso. Porque a escola, por exemplo, da bússola mais tradicional, ele vê a melhor direção, favorável. Então, na minha cabeça, para mim dormir tem que ficar no noroeste. Só que daí eu chego numa kitnet, eu não tenho como mudar a cama. Nem que eu queira. Vou fazer o cara ficar com a cabeça para a porta, não sei o quê, e aí entra em contradição com outras coisas, tipo o fluxo de água na cabeça do cara. Então, quando ele chegou no Ocidente, ele não tinha como aplicar alguns preceitos dentro de um ambiente assim, porque se tornaria inviável, né? Então ele sistematizou dessa forma para a gente mapear áreas que a gente pode mapear. A gente pode usar isso como um sistema de arrumação e organização dos espaços e de outras coisas mais. Eu tenho as pastas dos computadores organizadas de acordo com cada área dessas. Agora eu vou esmiuçar cada uma dessas áreas para vocês terem uma noção. Esqueci de falar, falei dos 4 animais, das 4 direções, e tem um animalzinho ali, eu quero saber se alguém adivinha onde é que ele fica. A serpente. Você tem ideia? Os relacionamentos. Não. É no centro. A serpente, ela representa a terra. Ela representa a terra. E ela está conectada lá no tal daquele movimento ali, né? Do yin yang. Então, Shen, eu começo. Por que eu começo com Shen? É uma questão minha, eu gosto. Eu começo com Shen justamente porque é o incitar, é a primavera, é o começo. Ali o pai, a mãe, né, a gente veio ao mundo e tal, e aí por isso que eu gosto, que é a família. Ele é o número 3, eles não correspondem necessariamente com a ordem numérica, mas ele traz essa ideia assim, do incitar, né, do trovão. De entrar em ação, ele é o elemento madeira. Ele é só Yang, né, por quê? Porque a madeira é Yang e a posição que ele está é Yang. E ele também representa a comunidade. Aqui eu dei um exemplo dele aplicado na planta, conforme aquele bagual. Porque o que a gente faz? A gente alinha o baguá, a parte de trabalho, essa da carreira, essa base da tartaruga, pela porta. Necessariamente a porta não está no centro, ela pode estar nos amigos, ela pode estar na espiritualidade, mas a gente alinha por aqui. Depois a gente vai dividir essa planta em 9 áreas, que pode ser quadrados, não precisa ser necessariamente esse octógono.
Aqui eu uso essa forma aqui central para representar o centro, e daqui eu irradio as áreas. Então aqui está a área da família, que corresponde aqui à área da família, o elemento de madeira que é chain incitado. Então é uma área boa para ter metal, porque o machado corta madeira, então evitar metal nessa área e evitar fogo, porque fogo também queima madeira. Aí, se tiver esses elementos, a gente vai ter que compensar isso usando mais madeira ou usando água. Então, assim, por exemplo, numa área de família, pode ter esse elemento, ou aquelas questões das formas que eu falei, das formas mais verticalizadas, o cilindro, a forma retangular, porque ele também está ali estimulando essa área. Por quê? Porque o nosso cérebro todo dia passa ali e observa aquilo, e ainda mais que tu fez aquilo com aquela intenção específica de se harmonizar com a sua família, a tendência, como diz o Sérgio, né, é que se chegue. Muito provavelmente você vai chegar nessa harmonia que você quer se você está colocando ali, naquela espaço específico, essa intenção. E é muito importante entender que não é uma coisa milagrosa, assim, que não é simplesmente a pessoa colocar ali assim, um objeto e aquilo vai obter vai necessariamente, ou mágico, ou obter um resultado. Isso tem toda uma explicação de psicologia que vem assim, porque a gente, assim como a gente recebe mensagens de publicidade, mensagens de diversos meios, e essas mensagens estão também nos mandando informação, por que a gente não usa o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso lugar mais sagrado, para justamente mandar aquilo que é, as mensagens para a gente conseguir aquilo que a gente quer, entendeu? Então a gente usa desse recurso, que é um recurso muito utilizado em comunicação e em outros meios, para também se harmonizar internamente, se harmonizar externamente, como eu falei no início, não sei, acho que ele não estava aqui ainda, que são 5 casas, né? Então assim, uma casa reflete a outra, assim como o nosso corpo, tu cuidando do teu corpo, tu vai melhorar os teus outros aspectos, assim, mais o teu espaço, e assim consecutivamente até chegar num âmbito mais amplo, assim, de escala do planeta. Então é muito importante isso. Aqui ele fala, né, que essa área aqui, as influências das pessoas, das experiências que mudaram a sua vida se revelam na área da comunidade. Então é um lugar bom para reverenciar pais e mães. Né? Depois, na sequência, já seguindo aquela sequência do Baguá, em direção da primavera, verão, até o outono, ou do nascer do dia até o poente. Entendeu? Por isso que é muito importante essa questão da orientação, que se fala em diversas tradições xamânicas, que a gente está acompanhando o movimento do Sol, acompanhando o movimento do planeta, acompanhando as estações. Tudo isso acho que o Xing traz muito forte, né, da cultura, que ele vem dessa observação da natureza. Então, o Sum é um vento. Ele é... a ideia dele, assim, o atributo de penetrante, é justamente o vento que permeia. Ele também é super importante e ele está numa casa aí que até tem que fazer a correção, mas ele está com o elemento madeira ali ainda, né? O Sum, né? Ele está numa casa aí. Sum ali, Mas ele é um elemento madeira e yang, então ele é yin yang, né? Mas que são aquelas casas intermediárias. Sim. Que totalmente yang tem só o sucesso, totalmente yang só a água. As coisas aí colocadas espelham os elementos que você deseja fazer crescer na vida. A área da prosperidade, a área da riqueza, do poder. É uma área muito boa, assim, muitas lojas eles utilizam esse recurso, colocam caixa nessa área. Tem muitos ambientes que são projetados com Feng Shui, e essa área é uma área muito boa também para se ter uma mesa de trabalho, alguma coisa assim. Que é sempre o lado, se a gente entrando num ambiente, qualquer ambiente que você entrar, o lado esquerdo, né, bem no fundo. E vai reparar isso em vários locais, assim, porque as pessoas vão ali e colocam alguma coisa. E é uma área que, como ele é vento, a ideia é gerar movimento, né? Então se aconselha usar aqui no canto sul do Sérgio, ele botou uma fontezinha, mas pode ter uma bandeira, uma biruta, né? Um sino de bambu. Agora tem conchas do mar também.
E o som ajuda a lembrar, por exemplo, daqui a pouco tu colocou aquilo com aquela intenção específica, eu quero prosperar, né? Aí daqui a pouco tu escuta aquele sonzinho vai te ajudar a lembrar disso e já vai mandar para o universo essa ideia que tu está propondo a fazer ali naquele ambiente a tua orientação, o teu mapa, né? Olha, fala em poder, né? E prosperidade não é só prosperidade financeira, é prosperidade no amor, prosperidade de tudo que você imaginar. Você pode prosperar, entendeu? O crescimento não é, o crescimento pode prosperar como na espiritualidade, né? Lá de grau. Sucesso. Sucesso ele é o oposto da água, né? Ele é atribuído ao número 9, esse número é um número assim, muito auspicioso para os chineses, justamente por causa desse trigrama e por causa da ideia de sucesso, né? São imagens também que eu peguei do site, são projetos que eu fiz, enfim. Bom, não é um lugar para ter água, né? E já cansei de chegar assim, é um ambiente numa cliente e tal, e ver que justamente era ali que estava faltando. E são dois pontos assim, que às vezes a gente nota que as pessoas têm dificuldade de equilibrar, que é o fogo e a água. Ou às vezes tem muito fogo, a pessoa é muito impulsiva, às vezes tem muita água, né? E os outros, engraçado que os outros, assim, eu acho que intuitivamente as pessoas conseguem equilibrar mais. Não sei se é porque também existem mais objetos de madeira, de metal, e muitas coisas a gente faz intuitivamente. A gente diz assim, já chega na casa da pessoa e vê que naquela área específica da família a pessoa foi lá e botou as fotos que não tem passado. Isso é uma outra coisa, tem que ter muito cuidado com o que se coloca, o que se observa, o que se usa, porque isso ali também pode ser bom ou pode ser ruim, porque a pessoa também pode olhar para uma foto de uma pessoa querida que se foi e se sentir triste. Talvez é melhor que essa foto fique numa gaveta e tu olha de vez em quando, dê um beijo nela e tal, e reverencia aquele teu antepassado, mas não que todo dia tu passe por ali e dá aquela saudade e aquilo vai te entristecendo. Então, são várias coisas que a gente tem que estar atento. E uma das ideias assim, do trabalho de Feng Shui é se conscientizar. Quer ir mais rápido? Filho, tá em casa. Relacionamento. Então, é o elemento terra, o receptivo, né? Ele está numa posição yin, numa casa yin, né? Revela a nossa capacidade de amar e ter intimidade com outras pessoas. É muito bom nessa área usar objetos pares e se abrir para isso, né? Também a pessoa põe um objeto ali e tem três coisas importantes no trabalho, né? Que é uma visualização, outra é sentir e a outra é partir para ação. Porque também a pessoa quer um relacionamento, vai ficar em casa trancada, aí não tem Feng Shui que resolva. Não tem Feng Shui que resolva. Porque você falou botar em pares? Objetos pares, por exemplo, aqui, esse é o canto do relacionamento. Né? Que o ideal é que tivesse um grupo de um parzinho de alguma coisa, mas a gente botou essas duas prateleiras, né, Sérgio? Eu acho que a intenção foi essa, ficou simétrico. Usa muito objetos pares nessa área e elemento terra, né? Se tu quiser também estimular com uma vela alguma coisa, porque o fogo produz a terra, entendeu? O fogo é um gerador da terra. A criatividade, que é o outono, que é os descendentes. A gente fala da criança, que também tem a ver com Tui, que é a alegria, né? O atributo de Tui é a alegria. E aí tem a ver com isso daí, com os descendentes, com as crianças, o outono. Então depois da gente ter passado pela nossa primavera, a gente vai para o outono e nossos filhos vão dar essa continuidade, assim, né? Então tem a ver com o nosso legado, com o legado para o futuro, por isso que tem a ver com as crianças e tal, né? Então é o elemento mental, por isso a gente usa mais coisas, formas arredondadas e tem pouca água e fogo, né? O fogo derrete e a água também ela consome, tira, né? Porque para produzir água a gente usa o metal. E no canto aqui inferior, que pode ser uma das portas, né? As amizades.
que é o Shen, que é Yang, é o pai, é o elemento mais céu de todos, né? Que é o princípio, que também simboliza a compaixão e simboliza também viagens, porque a gente viaja né, através do céu para outras esferas e outros... Né? Aí então, as coisas colocadas nessa área da compaixão refletem o modo como nos sentimos com relação aos outros. Por isso que é muito importante essa questão das amizades, é um lugar bom para ter mural, com fotos de pessoas assim, ou de viagens que a gente quer fazer. A carreira é o elemento água, que é o oposto do fogo, e ela tem que ser também trabalhada assim, com bastante com essas coisas águas, e não é para um lugar bom para ter o elemento, né, fogo. As coisas colocadas na área do eu, né, que é uma área que diz respeito ao eu, por isso que a nossa carreira ela diz muito sobre a gente, né, reflete o modo como nos sentimos e como queremos que os outros nos vejam. Então ele já traz essa coisa mais do escuro, do preto, do inverno, né, que a gente fez todo o ciclo das estações, lá passando da primavera, verão, outono e inverno. E a sabedoria, que também é a espiritualidade, é a montanha, o Ken, que é um trigrama, né, do Shin. A quietude, que é um negócio mais de se aquietar, eu lembro de terra, por isso tinha essa ideia de sabedoria, um lugar para usar objetos pesados, né, que justamente dessa ideia da montanha, né. As coisas colocadas na área da sabedoria refletem a nossa capacidade de lidar com diversas circunstâncias da vida. E tem muito a ver com o estudo, né. E o centro, que é o Tao, né, que é o Axis Mundi, o centro da saúde física, mental e espiritual. Não ter excesso de água, porque é o elemento terra, né? Então tu pode usar as coisas de fogo, tanto fogo quanto metal e plástico, né? Então estariam estimulando a terra. Mas ele não é uma área necessariamente que a gente queira trabalhar. Tu trabalhando todas as outras áreas, automaticamente ela vai se harmonizar, essa parte central. Aí assim, a gente coloca também no Feng Shui, que o Feng Shui trabalha muito com essa questão da intenção, né? De trabalhar também com a questão dos mudras, né? Com chegar num canto específico, aquela área específica de sucesso, ou sei lá, para um poente, ou para o nascente, ou para uma direção dessas, e fazer uma reverência para essa direção, seja, né, um namastê, ou enfim, o mudra que você estudar de fazer. E confiar muito na sua intuição, mantrar ali especificamente aquela ideia, né, no caso dos relacionamentos, tu vai mantrar ali algo que de repente tu encontra mais a ver com o relacionamento e visualizar isso acontecendo, né, e é muito importante também ter isso em mente. Aí aqui o Bagua aplicado numa planta, mas com todas as áreas, pelo menos eu apresentei área por área. Família, prosperidade, sucesso, relacionamentos, criatividade, amigos, áreas, espiritualidade. E as cores possíveis são essas 9, por isso que eu falei a questão dos 9, né? As cores que podem aumentar ou suavizar o chi. Aí tu vai usar conforme essa ideia aí de estímulo, né? A água mais, o abismal mais escuro, o luminoso mais, o vermelho, o fogo, né? E tal. Então, a primavera, o verde, que é o crescimento, né, que depois daquele inverno veio aquele verde e tal, a criatividade, que seria o outono, é o branco, né, está chegando o inverno e tal, e a gente vai passando por cinzas, crescendo. Isso tem toda uma relação, por exemplo, aqui, que é a espiritualidade, a sabedoria, aqui é a montanha, então por isso que o azul clarinho é uma paisagem, né, assim, bem agradável. Né. Aí os espelhos, eles abrem áreas ausentes. Hã? Tá parecendo lilás. Não, mas é que é do PowerPoint, né? E não são só essas cores, mas eu estou falando assim, de um modo geral, né? Mas isso aí é interessante consultar, as pessoas, uma consulta não é também um negócio assim de outro mundo. É Gabriel, né? É. Não quer esperar, né? Quase terminando. Os espelhos, que daí quem quiser também ficar à vontade, né? Os espelhos que abrem as áreas ausentes, iluminação expande o chi, também é usada muito, pedras, que são fontes naturais de energia. Aqui tem
né, um cristalzinho ali que ele traz muita força, fonte de água para estimular o chi em determinadas áreas, força vital estimula o chi, a força vital que falo são plantas que a gente pode utilizar, seja um arranjo de flores, um ikebana com uma intenção específica, né? Objetos de poder, fortalece os ambientes, talismã. O que é o chi mesmo? Energia vital. Que seria para os hindus o prana, tem outras tradições nos gregos, telesma, e aí, olha, tem infinitos nomes. Objetos de poder, no caso dos talismãs, né? Aí volta aquela pergunta lá no início, o que torna um objeto sagrado? O que é esse objeto sagrado? É tu chegar e dizer assim, não, essa espada para mim é sagrada e agora vai ser sagrada. E à medida que aquilo ali... objeto sagrado. Aquilo ali vai sendo reforçado com o tempo, entendeu? Se várias pessoas, por exemplo, veem um templo, um lugar sagrado, com certeza aquilo ali vai adquirir uma força muito maior no passar do tempo. Assim aconteceu com vários ambientes, assim, mas a princípio qualquer ambiente pode ser um ambiente sagrado. Minha cama é sagrada, aqui só entra quem eu convido, minha casa é sagrada, só entra quem eu convido. E assim como os ambientes podem ou não ser sagrados, os objetos também podem ou não ser sagrados. Você pode, desde uma bênção de um copo d'água, né? Objetos pesados, eles regulam a energia acelerada. É muito bom para usar assim, num lugar que está muito estimulado, né? Bom, aqui umas dicas, né, gerais, quem conhece Feng Shui já sabe algumas, né, mas era justamente a organização, menos é mais, gaveta, gente, e não subestimar, mas assim, o que eu coloquei, assim, porque já me aconteceu muito chegar na casa da pessoa, o que está errado, não tem nada errado, calma, nós vamos fazer ajustes, mas não precisa também, não, tem que mudar tudo, a pessoa fica com preguiça, não é mudar tudo. Não precisa fazer uma limpeza geral, começa aos poucos, um dia tu pega uma coisinha simples, uma gaveta, outro dia tu ajeita isso aqui, outro dia tu ajeita ali. Tu pode levar um tempo para fazer isso, porque é um processo, é um caminho, como o Sérgio, tal, não é assim. O Feng Shui não é uma coisa assim. Depois você manda para mim pelo WhatsApp, eu vou mandar pra minha mãe esse negócio. Manda, entendeu? Coisas estragadas, por exemplo, muito ruim em casa, porque tu tá mandando uma imagem pro teu cérebro que tu não tem condições de comprar uma coisa nova. E o teu cérebro, sem querer, tá lendo isso, entendeu? Aí tu começa a se sentir pior, assim, porque tu tá com um monte de coisa estragada em casa. Então a ideia de se desfazer de coisas, assim, é muito básica para o Feng Shui. A ideia de organização e arrumação é muito básica. A gente usa o mapa justamente para fazer isso, né? Fechar a tampa do vaso porque assim, isso não é só no Feng Shui. E quando eu falo do Vastu Shastra, lá dos hindus, eles também considero muito isso, porque o banheiro é um lugar de perda de energia. Daria para falar de cada ambiente, mas assim, né, o tempo é curto e a gente estava mais ligado na questão dos trigramas e do Shinra. Mas assim, assim como a cozinha é um lugar de nutrição, a cama é um lugar de repor energias e tal, o dormitório. Então, a questão dos ralos, o ideal é até ralo de pia a gente manter fechado, ralo de banheiro, porque ali se vai ter energia. As pessoas não se dão conta, mas a energia vai pelo ralo. E vai, às vezes, vai dinheiro, e vai não sei o que, e vai não sei o que. E é um negócio extremamente simples, e pessoas que utilizam esses recursos nessas culturas, eles procuram manter sempre fechado. E os ralos que não dá para fechar? Como é que faz? Não. Agora tem ralo que não fecha, não. Não, mas daí é fechado. Aí você coloca ele fica fechado, ele fica fechado. Tá pendura, assim. Eu sei, mas ele fica fechado, ele fica só uma flechinha. Não entra inseto, por exemplo. Então, e a questão do eletromagnetismo, que é uma outra disciplina que estudam também a questão espacial, né? Mas assim, a grande mensagem que eu quero deixar aqui na palestra é justamente para a gente ficar consciente da importância que os espaços têm nas nossas vidas, sejam eles quais forem, assim, no teu ambiente de trabalho, que às vezes um vasinho, uma florzinha, uma coisinha, já muda totalmente o astral de uma equipe, de um grupo. E tem relatos, né, o por que tu leva uma flor para um hospital, né, não é só simplesmente, mas enfim, é um estudo muito aprofundado.
a questão das ondas. Daí eu trouxe só uma pincelada da geobiologia para vocês entenderem que se soma o Feng Shui diversos estudos desde psicologia para entender a questão do quanto os espaços nos afetam, né? Então a geobiologia ela trabalha com esse estudo desses impactos, né, das construções sobre a saúde e o bem-estar humano. Desde identificar os nossos patogênicos, as linhas rádimas que podem estar interferindo negativamente, né, e isso aí podem ser neutralizadas. Pontos eletromagnéticos naturais. E você acha que com isso daí também a questão do paisagismo também está ligado? Assim, sim, tem paisagistas que trabalham com Feng Shui. Especificamente, a gente contrata um jardim específico. Se for ver um jardim chinês, muitos deles são projetados com Feng Shui. Vai usar uma planta vermelha na água do fogo, uma planta, né, e conforme isso, formas mais alongadas na parte da família, né, que seria a questão do crescimento, coisas que crescem mais rápido. Então, eu quero que cresça mais rápido uma ideia na minha vida. Eu vou naquele campo específico, põe uma planta de crescimento rápido. Não adianta botar uma plantinha que fica ali indo e aí aquele negócio também vai ficando. Porque tu botou aquela intenção naquele objetivo, que aí vem de correlações, né? Isso tem outras explicações mais físicas, assim, porque não é uma questão só de misticismo nem de superstição, é muito mais energético, né? Que isso aqui é muito popular do Nikola Tesla, que eu achei interessante colocar, que se você quiser conhecer os segredos do universo, pense em termos de energia, vibração e frequência. Então quando a gente oferece, por exemplo, um aroma para casa, ou eu vou oferecer esse incenso, esse incenso ele tem uma vibração e tem uma frequência. Assim como um som tem uma vibração e tem uma frequência. Então a gente trabalha com essa questão dos sentidos, com aromas, com cheiros também, para fazer. E a parte mais específica, né, a Organização Mundial de Saúde identificou essa síndrome dos edifícios doentes. Tem muita gente que se debruça e estuda sobre isso, justamente para saber o que uma edificação doente traz de malefícios. Só para dar um exemplo, uma pintura simples que a gente faz de parede, ela às vezes fica meses mandando o que a gente chama de COVs, que é composto orgânico volátil. Aquilo ali fica mandando gás tóxico para ti durante meses e as pessoas não se dão conta, eles se mudam lá e põem criança dentro do quarto que recém foi pintado. E sendo que poderia ter, sei lá, uma outra alternativa, um outro tipo de tinta, ou tu pintar com mais antecedência, mas enfim. Por exemplo, quem vai ter filho, por favor, pinte logo nos primeiros meses. Não vai pintar para logo a criança nascer e botar ela lá, joga logo de cara numa poluição atmosférica. Né? E assim, na arquitetura, bioarquitetura, tem, não só na bioarquitetura, mas a arquitetura estuda muito a questão dos ambientes, né? Desde a habitabilidade, a ventilação, iluminação, e tudo isso aí influencia na qualidade de vida das pessoas no bem-estar. Às vezes chega um ambiente muito escuro, falta luz. Bom, eu tenho vários exemplos, eu passar a noite inteira contando para vocês de ambiente que eu já frequentei e já vi, entendeu? Então, só uma pincelada muito rápida. E a questão da geometria sagrada que a geobiologia trabalha, só para dar um enfoque, ela fecha com a questão do Feng Shui, porque na realidade também se diz que tudo é geometria, porque dentro da geometria tu consegue ver as vibrações das ondas e as frequências, e um elemento geométrico ele também emite uma vibração. Esse aqui é o símbolo da flor da vida, diz que sustenta toda a vida do planeta é sustentada em cima dessa geometria. E dali se compõe todos os octaedros, tetraedros e cubos, e que se imaginar de forma geométrica consegue derivar dessa forma. Né? E tridimensionalmente, então, ad infinito. Né? Sim. E é isso. Muito bom. Muito bom.